Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 19 da prova de matemática da Escola Naval 2017-2018, ok? Então a questão diz o seguinte, pessoal: determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y do conjunto de todos os pontos x e y, tais que x esteja entre 0 e 2, y seja maior ou igual a essa raiz, né? E y esteja entre 0 e x ao quadrado. A seguir, assinale a opção correta. Pessoal, vamos lá. Primeiro passo é traçar o gráfico aí dessas funções, tá? Então, aqui nós temos a função y igual a raiz de x menos 1, tá? E aqui nós temos a função y igual a x ao quadrado, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Olha só. O que ele quer, pessoal? Ele quer o x entre 0 e 2, tá certo? Então, que o x esteja aqui, ó, entre 0 e 2, ok? O y seja maior ou igual a raiz de x menos 1, que seria toda a região acima aqui desse gráfico, tá certo? Acima desse gráfico, ok? E o y esteja entre 0 e x ao quadrado, ou seja, que o y esteja abaixo desse gráfico aqui, tá certo? Então, a região que a gente quer, pessoal, é essa região que está pintada aqui, tá? Tanto de vermelho quanto de verde, tá certo, pessoal? Então, é isso o que ele quer, tá? Ele quer o volume dessa região pintada quando ela gira em torno do eixo Y, tá certo? Então vamos lá, vamos prosseguir. Pessoal, o primeiro ponto vamos calcular o volume da região vermelha, tá? Quando ela gira em torno do eixo Y. Pessoal, o volume ele vai ser dado pelo seguinte: vai ser a integral de 0 até 1, tá certo? Olha que a gente está integrando em Y, tá, pessoal? O y é a nossa variável aqui no caso da integração, tá? Então a gente vai fazer a integral de y variando de 0 até 1, né? Que compreende aqui o valor da ordenada, de π vezes x2 ao quadrado menos π vezes x1 ao quadrado, tá? Em que x2 seria a maior coordenada de x, né? E o x1 seria a menor coordenada de x, tá ok? Então, como é que vai ficar isso, pessoal? Por que eu estou fazendo π vezes x ao quadrado? Porque é como se fosse uma área, né? É como se fosse a área de um disco, né, pessoal? Então, por exemplo, a gente pega aqui o ponto 1, né? Aliás, o ponto 2. Quando a gente rotaciona ele em torno do eixo Y, vai formar tipo um disco, né? E aí quando a gente multiplica por dy, é como se a gente multiplicasse por uma infinitesimal de altura aqui, tá certo? Então isso daí daria para a gente um volume infinitesimal, tá? E quando eu subtraio π vezes o x1 ao quadrado, que seria no caso o x que esteja ao longo aqui desse gráfico aqui, ficaria um disco, né? Um pequeno disco aqui em torno do eixo Y e multiplica por dy, que seria uma infinitesimal de altura, tá? Então daria um diferencial de volume, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, essa integral ela vai ser π que multiplica o quadrado de y2 mais 1 menos o quadrado da raiz de y. Pessoal, o que eu fiz aqui? Olha só, eu estou marcando aqui para vocês verem o que está acontecendo. Ó, em azul, a gente tem essa função y ao quadrado mais 1. Se vocês forem ver, o y ao quadrado mais 1 é só o fato de isolar o x aqui, ó. Tá certo? Só isola o x aqui, porque a gente está trabalhando com x, né? E vai ficar y ao quadrado mais 1, tá certo? Da mesma forma, pessoal, a raiz de y, o que vai acontecer? A raiz de y é quando a gente isola o x aqui,
tá certo? Quando a gente isola o x aqui, a gente vai ter a raiz de y. Por que eu vou isolar o x? Porque a gente está trabalhando com x aqui, tá ok? Então, essas regiões aqui que eu pintei aqui de laranja e de azul, representam as funções aqui respectivamente em laranja e azul, tá? Marquei aí para vocês visualizarem o que está ocorrendo. Ok, pessoal? E aí, a nossa integral vai ser o desenvolvimento disso aqui, né? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque vocês conseguem resolver essa integral que é bastante simples, tá? Então, vai ficar a integral disso tudo aqui, né? O π multiplica todo mundo. E aí, a gente chega aqui e vai nos resultar em 41π sobre 30, tá certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos partir aqui para o cálculo do volume da região verde, quando a região verde rotaciona em torno do eixo y, tá? Então, olha só, vai ficar o quê? Vai ficar π que multiplica 1y2 ao quadrado menos um x2 ao quadrado menos 1x1 ao quadrado, tá? Quem seria o x2, o nosso x2? Pessoal, o nosso x2, pessoal, seria o número 2 aqui, né? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Olha só, o nosso x2 seria o nosso x máximo, né? Então, o nosso x máximo seria esse aqui, né? Que está em roxo, em rosa, né? E o nosso x mínimo, ele vai ser quem? Ele vai ser quem está nesse azul piscina aqui, ó. Tá? Esse seria o nosso x mínimo, ok? Repara que ele está andando aqui, né? Ele começa em 1 e vai até o 4. Só que ao longo dessa função, né? Y igual a x ao quadrado. Então, por isso que eu isolei o x aqui, fica a raiz de y e eu botei aqui na nossa equação, tá ok? E aí, pessoal, olha só, isso aí vai ficar integral, lembrando que a gente está integrando em y, né? Integrando de y igual a 1 até y igual a 4, resolvendo isso aqui, 4 menos y, tá ok? Então a integral disso aí vai resultar nessa expressão aqui e vai nos trazer o resultado de 9π sobre 2, tá certo, pessoal? Pessoal, o resultado total, então, vai ser a soma dos volumes. O volume vermelho e o volume verde, tá certo? Então, a gente somando isso daí, vai resultar em 88π sobre 15, que torna correta para a gente a resposta à letra B de bola. Ok, pessoal? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.